pessoal, tudo bem? Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ministrar essa aula aqui com vocês ao vivo, transmitindo diretamente da minha casa. Olha meus livros, olha minha bateria, olha todo mundo aqui. E que prazer ministrar essa aula aqui para o pessoal do GRAM, nessa possibilidade de conversar sobre temas do Ministério Público do Trabalho. Nós vamos ter uma aula hoje sobre um tema muito cobrado no concurso para procurador do trabalho. E o tema hoje é de direito constitucional do trabalho, uma das áreas que atuo. Para mim, uma satisfação imensa poder te acompanhar, meu amigo, te acompanhar, minha amiga, nessa preparação para a sua aprovação no concurso. É uma satisfação imensa poder chamá-lo de colega, eu na magistratura, você no Ministério Público, e a gente vai junto construir um sistema trabalhista mais equânime, mais justo. E eu quero dizer que eu sou seu aliado. Olha, me procure no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, não é assessoria, sou eu mesmo. Quando você mandar um direct, sou eu mesmo que vou responder, vou lhe mandar todos os meus canais no YouTube, vou mandar meus blogs de poesia, eu quero poder ser um aliado na sua aprovação. E dentro desse tema que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai trabalhar nesse curso que os principais fundamentos para o cargo de procurador, compreender os conhecimentos essenciais. O que é que eu quis trabalhar com vocês? Na verdade, eu vou designar a disciplina de Direito Processual do Trabalho. Na verdade, Direito Constitucional do Trabalho. E o Direito Constitucional do Trabalho é uma matéria, eu preciso dar essas dicas prévias para vocês, que cai com muita frequência no curso e no concurso, e que é preciso você estudar muito o direito positivo, leia a Constituição, mas também ter noções da teoria geral do direito constitucional e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Qual foi o corte epistemológico dessa aula de hoje? Olha, eu peguei a última prova do concurso, caíram 17 questões sobre direito constitucional do trabalho. É muita questão, e ainda mais levando em consideração essa característica do concurso de direito processual do trabalho, que é errada, pode anular a correta. Então você precisa estar ligado, muito preparada para fazer esse concurso. Então, é trabalhar com o texto da Constituição da mão, pegando questões de concursos anteriores, para você ter uma noção de complexidade. Há questões que você só responde conhecendo a doutrina mesmo, né? Eu fico olhando, coisa impressionante. Há muitas questões em que você realmente precisa conhecer a doutrina roots, né, raiz mesmo do direito constitucional do trabalho. E nós vamos enfrentar agora cada uma dessas questões. Anote aí. Pegue sua caneta, pegue seu tablet, pegue seu caderno, pegue o que for, bote sua Constituição aberta, abra aí no site do Planalto, para que a gente possa cumprir. E me siga lá no Instagram. Será um prazer dialogar com você, ser seu aliado, ser realmente seu parceiro para a sua aprovação. Vamos lá? Então, nesse concurso, nós vamos pegar a primeira questão, né, do concurso de 2020. E aí já vai a primeira dica. Aqui ele pergunta: assinale a alternativa incorreta. Meus amigos, essa é a questão que você responde com base efetivamente numa compreensão da história constitucional na atuação do Ministério Público. E fique sempre ligado. Essa é uma dica que eu vou olhar assim, olhando no teu olho. Fique ligado. Toda vez que uma questão trouxer números, datas ou referências a partes da Constituição, desconfie. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, é algo que pode estar numa questão objetiva. Eles mudam, às vezes, o número, a data ou uma seção da Constituição, justamente para você ter uma opção incorreta. Então, eu vou lhe dizer, dando spoiler, é essa a questão aqui. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar do Ministério Público como instituição no capítulo Órgãos Auxiliares à Justiça. B. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificada na DPF 54, não configura crime a interrupção da gestação do feto anencéfalo. C. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de ilegalidade do início do cumprimento da pena, mesmo após a condenação em segunda instância. D.
a Constituição de 1891 e inaugurou no nosso direito constitucional o chamado controle difuso de constitucionalidade. Não respondida aquela coisa para evitar a questão. E aí? Qual é a resposta correta? Vamos lá, gente, vamos lá? Aqui você precisa saber a resposta. E a alternativa incorreta, que é a resposta correta, é a letra A, que remonta à Constituição de 34, né, para tratar o Ministério Público Institucional no capítulo órgãos auxiliares de justiça. Foi realmente, olha gente, você precisa entender, foi realmente a Constituição de 34 que tratou pela primeira vez do Ministério Público, mas não era em órgãos auxiliares da justiça. Poxa, pegadinha, é verdade, é sim, mas você precisa estar ligado. Perceba que a letra B e C você mataria com a visão específica do acompanhamento das decisões do Supremo Tribunal Federal, e que são coisas muito evidentes, você descartaria logo, porque estão corretas mesmo, a questão da interrupção do feto anencéfalo, a questão da condenação de segunda instância. Sobre a primeira, quando você mandar lá um oi para mim no Instagram, eu vou lhe mandar meus canais do YouTube, e você vai ver meu canal Papeando com Pamplona, né, e que é um canal que fiz há alguns anos, com um talk show específico, e lá eu fiz uma entrevista com o ministro Carlos Aires de Brito, e você vai ter a oportunidade de ouvi-lo falar, ele foi relator sobre essa questão, vale a pena mesmo você acompanhar. E a Constituição de 1891 realmente foi a que trouxe o chamado controle difuso de constitucionalidade, importantíssimo você saber essa questão. Vamos para a segunda questão? Vamos lá! Segunda questão. A respeito da evolução do constitucionalismo brasileiro, assinale a alternativa correta. A. Com o ato adicional de 1884 foi aberto precedente para a descentralização política e o federalismo no Brasil, visto que promoveu mudanças no contexto da representação parlamentar no âmbito das províncias, aumentando o número de membros e fixando os referidos corpos legislativos como intermediários entre o cidadão e os governos provinciais. Né? Você precisa saber bem isso. Letra B. Acontecimento da mais alta importância para a história constitucional brasileira foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, em consequência da ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas comandadas pelo general Junot, circunstância que determinou de imediato a consolidação do sistema constitucional do Brasil. Hashtag fica a dica ao meu tom de voz. Letra C. A quadripartição das funções do Estado, criado pela Constituição Imperial de 1824, consubstanciava a existência do poder moderador, exercido pelo imperador, além do poder executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador era reputado como a chave de toda a organização política do Império, cabendo-lhe, entre outras atribuições, nomear senadores, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e suspender magistrados. Fique de olho. E a letra D diz: a Constituição de 1946 previu pela primeira vez os seguintes direitos sociais trabalhistas: participação direta e obrigatória dos trabalhadores nos lucros das empresas. Olha lá, a obrigatória, já pensou aí? Repouso semanal remunerado, preferentemente aos domingos e no limite das licenças técnicas da empresa, nos feriados civis e religiosos, direito de greve, cujo exercício se condicionava à disciplina por lei, e jornada de 8 horas diárias. E ela ainda a opção não respondida. E aí? Qual é a resposta correta? Vamos lá? É a letra A. Nesse caso, porque é a única correta mesmo, pensando nesta modificação, dentro dessa história constitucional brasileira. E dentro dessa linha, você, obviamente, a letra B, você vai imaginar essa questão do sistema constitucional do Brasil, não pode ser em 1808, nós ainda éramos vice-reino de Portugal, né? Estávamos nessa transição de colônia para vice-reino. Lá você também a questão dos o poder moderador, a linha D também, essa questão sobre a obrigatoriedade, né, dos trabalhadores nos lucros da empresa, que eles não têm nem até hoje, não é mesmo? Então, às vezes, você precisa estar ligado, precisa estar ligada, minha amiga. Você tem que perceber que essas questões, muitas vezes, estão relacionadas a uma troca de uma palavra, uma inserção que acaba sendo um efeito interessante. Está acompanhando aí? Não esqueça de me mandar lá um oi no Instagram, eu quero ver. Tira uma foto aí dessa aula, posta aí, marca o Gran, me marca, vai ser uma oportunidade ótima da gente interagir. E vamos lá, mais uma questão. Vamos para a terceira questão. Sobre as mutações constitucionais, analise as seguintes assertivas. 1. As constituições flexíveis também estão submetidas a transformações
com mudanças factuais e não formais. A necessidade de tornar a Constituição um instrumento apto ao atendimento das demandas da sociedade deve caracterizar a atuação dos agentes da mutação constitucional, sendo irrelevante que o sistema constitucional para o qual as demandas da coletividade são consolidadas seja de natureza flexível ou rígida. 2. Quando o corpo legislativo resiste à missão de legislar, é possível que ocorra mutação constitucional. Com efeito, se a determinação para legislar estiver contida no sistema constitucional e servir para efetivar a própria vontade da Constituição, não se negará a existência de mutação, uma vez que se modificará o comando da norma sem alteração do enunciado normativo da Constituição. 3. São alguns caracteres da mudança constitucional a informalidade, modificações ditadas informalmente, a imprevisibilidade, impossibilidade de previsão de sua ocorrência e intermitência, ocorrência em momentos cronologicamente distintos. 4. As constituições rígidas são inviáveis à ocorrência da mutação constitucional, porque a vontade da Constituição já se materializa na manifestação constituinte originária, que, por sua vez, condensa os princípios básicos da organização estatal e da proteção aos direitos fundamentais. Essa é uma questão que se responde com a doutrina brasileira sobre mutação constitucional. Talvez o maior representante no Brasil seja o professor Adil Amigo Bulos. Foi a dissertação de mestrado dele nos anos 90 sobre isso, tornou-se livro, tornou-se uma referência, tornou-se citado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a compreensão da mutação constitucional diz respeito justamente a uma... Vamos usar uma linguagem mais informal para compreender. É quase como se fosse uma atualização online do texto constitucional sem a mudança do texto, né? Mantendo-se o texto. E isso pode ser tanto com constituições rígidas como flexíveis. É uma questão de uma evolução em função da interpretação. Qual é a resposta correta? Qual é a resposta correta aqui dessa questão 3? Vamos lá? É a linha B, apenas as assertivas. 1, 2 e 3 estão corretas, então. Estando corretas, não há muito mistério a dizer aqui o erro evidente da questão da linha 4 é dizer que as constituições rígidas não admitem a mutação. Admitem sim, é preciso entender essa compreensão para a matéria. Vamos lá? Próxima questão. Questão 4. Analise as assertivas abaixo. 1. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 2. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil. E optem, em qualquer tempo, depois de atingida a idade de 21 anos, pela nacionalidade brasileira, pois a opção por decorrer da vontade tem caráter personalíssimo. Exige-se, então, que o optante tenha capacidade para manifestar a sua vontade. 3. Os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de ministro de Estado da Defesa e de oficial das Forças Armadas são privativos de brasileiro nato. E 4. A competência da Justiça do Trabalho alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Fique ligado, perceba, eu estou lendo as questões com vocês, mas eu preciso lhe preparar como é que responde uma questão dessa. É evidente que é uma questão relacionada ao direito positivo, a verificar o texto da Constituição especificamente sobre a diferença de brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E note, essa é uma questão didática para o aprendizado para um concurso. Quando você tem um tema básico e normalmente metem uma opção que não tem nada a ver com o tema, normalmente essa opção
essa opção, né, ela não vai estar entre as corretas, porque está invariando aquele tema. Então, dado, ali fizeram uma transcrição especificamente de uma competência constitucional da Justiça do Trabalho, que foi inaugurada lá atrás com a emenda 2098 e reforçada pela emenda 45 de 2004, que é para a nossa execução previdenciária na Justiça do Trabalho. Mas o que é que nós temos aqui? Assinale a alternativa correta. Qual é a opção correta? Apenas as assertivas 3 e 4 estão corretas, que dizem respeito a estas questões. E a gente precisa saber o conceito de brasileiro nato e naturalizado, porque a primeira situação, nascido no estrangeiro, né, de pai e mãe brasileiro, está a serviço, é brasileiro nato, não é naturalizado. Aí no inciso 4 nós temos a idade a partir de 18 anos, que é a capacidade plena. Então você tem elementos que não podem ser desprezados para você se preparar. Fique ligado, é texto de direito positivo da Constituição. E isso já é um caminho para a sua preparação. Você tem que estar acostumado a ler o texto da Constituição. Quando eu fiz meu concurso, né, você tem que acostumar, você tem que criar intimidade com o texto da Constituição. E ler, principalmente aspectos que tenham sido objeto de emendas constitucionais, você precisa estar atualizado, então acompanha sempre. Eu sempre recomendo o site do Planalto, né, porque você vai ter lá a base para uma leitura atualizada com as emendas constitucionais, e aí você faz uma comparação com o texto anterior. Vamos lá. Questão 5. Olha, deixa eu dizer isso para vocês com liberdade. Não se desespere com a questão 5. A questão 5 é uma maldade. Eu vou dizer. Eu passei já dobrei o cabo da Boa Esperança e a gente precisa dizer, a questão 5 é uma maldade. Por quê? Porque você precisa conhecer semiótica, você precisa conhecer semiologia jurídica para entender isso, ou seja, não é algo que o direito positivo se responde, é algo de uma visão doutrinária, mas eu vou responder para vocês essa questão. Vamos lá, mas não se assuste. Não me abandone, não me desespere. Não se desespere, meu amigo, minha amiga, vai dar certo. Agora, eu preciso dizer que eu não vou botar só as questões facinhas de direito positivo. Estou seguindo todo. Eu peguei as 17 questões, só cortei uma, a 14ª, porque no gabarito foi anulado, então achei que era melhor, eu tinha que concentrar no tema, mas todas as outras eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá. Sob a interpretação da norma constitucional, é incorreto afirmar que a. O método tópico de interpretação constitucional parte de consideração essencial. A insuficiência da interpretação semântico-linguística como interpretação jurídica, já que esta se vincula ao movimento de ir e vir do intérprete, o círculo hermenêutico. Tá certo, né? Tá certo. Não tem como, tá certo, mas vamos lá. A linha B. A teoria possibilista de Haberle parte da ideia de que a norma não é algo perfeito e acabado, senão simplesmente uma possibilidade jurídica, sendo que tal possibilidade apenas pode vir a ser conhecida mediante a confrontação do conjunto normativo com a própria realidade. Segundo ele, a teoria possibilista visa a descoberta de meios para conservar e recriar continuamente condições de liberdade para todos os indivíduos. Na mesma linha da anterior, não é? E a linha C? A C, desculpe, é que eu fico revoltado com você, que é meu amigo, minha amiga, meu futuro colega. Pega uma questão dessa, você precisa saber o pensamento. Olha, a semiologia promove a distinção dos sistemas sígnicos em dois planos restritos, o sintático e o semântico. O plano sintático estuda as relações entre os diversos signos entre si, ao passo que o semântico põe a relevância na relação factual vinculativa do signo com a realidade para ele denotar. Você desculpe, eu vou dar um spoiler. Essa que está errada, mas por quê? Porque simplesmente, e aí você tem que conhecer o pensamento, né? Ele fala do plano sintático e o semântico, né? E ainda tem o plano pragmático. Você precisa conhecer o pensamento sobre semiótica para poder responder isso, né? Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, e lá eu ensino a disciplina de métodos do trabalho científico. E a gente trabalha dentro de uma perspectiva epistemológica, então a gente estuda esses temas todos, mas, cara,
Eu acho uma maldade para o pessoal fazer. Claro, não, é interessante, é interessantíssimo que o profissional do direito, o procurador do trabalho, saiba a base da teoria geral do direito constitucional, mas cá para nós, né, é uma pergunta pesada. Vamos lá. E a linha D, embora a declaração de constitucionalidade sem a pronúncia da nulidade de lei gere insegurança na doutrina constitucional alemã, pode-se observar a utilização do princípio da correção funcional, porquanto evita que o Poder Judiciário modifique o modelo normativo originariamente engendrado pelo Poder Legislativo. A linha E não respondida, e como eu falei, a resposta incorreta é da linha C, justamente pela ausência da referência ao plano pragmático. Isso é doutrina pura, gente. Então a gente precisa entender. A gente sabe mais ou menos até quem botou essa questão conhecendo a banca, mas a gente não pode dizer isso em público, né? Mas vamos lá, gente, para a questão 6. Analise as assertivas a seguir. 1. Pode-se afirmar que o problema das provas obtidas por meios ilícitos não é recente, tendo surgido no campo penal, quando o Estado passou a utilizar-se de violência para a confissão do acusado, da busca ilegal, da interceptação telefônica ou de correspondência sem autorização legal. 2. Se o processo judicial deve ser incondicionalmente instruído pela cláusula do devido processo legal, torna-se evidente que a prova que ampara a decisão judicial, que afetará os bens e a liberdade das pessoas, deva ser obtida de forma lícita, porque o processo submete-se a comando constitucional que consagra a ética no contexto probatório. 3. De sorte a obter a anulação da decisão de mérito, deverá sempre ser observado o nexo de causalidade entre a prova ilícita e o convencimento do julgador. Assim, se houve utilização de outra prova para fundamentar a decisão de mérito que não a considerada ilícita, não se cogita de nulidade dessa decisão. E 4. Demonstrada a relação existente entre a prova ilícita e a conclusão do magistrado, serão contaminadas todas as provas ilícitas e as dela derivadas, assim como o ato judicial nelas fundamentado. É a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, de interativa utilização na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assinale a alternativa correta. Aqui, amigos, aqui, amigas, é um estudo de direito constitucional do trabalho, porque vai dizer referência ao Supremo Tribunal, decisões do Supremo Tribunal Federal, mas muito dentro de uma aplicação do Código de Processo Penal, né, que adota a teoria dos frutos da árvore envenenada. E a gente precisa compreender que é o tema da relação de causalidade com a utilização da prova ilícita. E aí, qual é a resposta correta? Todas as alternativas estão corretas, porque é justamente a base da compreensão da questão da utilização das provas ilícitas, que tem decisão do Supremo Tribunal Federal sobre matéria, e é algo que é objeto do próprio Código de Processo Penal. A gente precisa realmente enfrentar bem essa questão. Vamos lá, questão 7. Concernente ao processo legislativo, é incorreto afirmar que a. O veículo normativo autorizatório da lei delegada é resolução delegativa. B. A expressão processo legislativo pode também ser entendida no sentido sociológico, quando se refere ao conjunto dos fatores reais ou fáticos que põem em movimento os legisladores e ao modo como eles costumam proceder ao realizar a tarefa legislativa. C. Decretos legislativos são leis em sentido exclusivamente formal, aprovadas pelo Congresso Nacional no exercício de competência ditada pela Constituição. E D. Infere-se da teoria de Kelsen, quanto ao fundamento de validade, que o fato de as leis complementares solicitarem maioria absoluta para aprovação não lhes outorga superioridade hierárquica em relação às leis ordinárias, cujo quórum para aprovação se limita à maioria simples ou relativa, ainda que o artigo 59 da Constituição de 88 tenha estabelecido que o processo legislativo brasileiro compreenda a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.
localizando as espécies normativas em incisos distintos e levando a supor que estariam escalonadas de acordo com a superioridade hierárquica. Logo, exceção feita às emendas constitucionais, todas as demais espécies normativas estão em idêntico patamar hierárquico. Meus amigos e minhas amigas, essa é uma questão que você trabalha com o texto da Constituição, a partir do artigo 59 da Constituição, para compreender o processo legislativo. E qual é a opção incorreta nessa questão? É a opção C. Decretos legislativos são leis em sentido exclusivamente formal, aprovados pelo Congresso e exercício da competência da Constituição. Não é essa a hipótese, nós temos lá como norma especificamente, né, as leis em sentido formal. Vamos lá compreender mais uma questão, a questão 8, né, que diz lá, essa é uma questão baseada, que é interessante, e eu achei muito assim, simbólico o Grame fazer o convite para ministrar essa aula de direito constitucional do trabalho, porque você precisa ter conhecimento enciclopédico, compreender direito constitucional, roots, né, compreender direito processual do trabalho e, dentro de uma perspectiva constitucional, entender direito civil, né? A parte de direito da personalidade é como você vai responder essa questão. Olha lá. José de Tal, empregado da empresa ilícita, teve a sua foto divulgada em campanha publicitária do estabelecimento, oportunidade em que foi enaltecida a competência profissional do mencionado trabalhador. Ao tentar se informar sobre a campanha através do computador da empresa, José foi impedido pelo seu chefe, ao fundamento de que o sistema eletrônico da unidade empresarial somente poderia ser utilizado para fins exclusivamente relacionados à prestação de trabalho. Além disso, o chefe de José, na presença de colegas de trabalho, o xingou de mau caráter. Note quantas questões interessantes decorrentes de um caso prático hipotético, né? Em que a gente vai analisar a questão da utilização da imagem do trabalhador, a questão do acesso aos equipamentos de trabalho e a questão da agressão moral que é sofrida pelo empregado. E olha as opções colocadas. Examine as assertivas seguintes exclusivamente. Quando aparece um exclusivamente, ligue seu radar, minha amiga. Ligue seu radar, meu amigo, para você entender o que é que você está falando, né? Exclusivamente de acordo com o enunciado. 1. A campanha publicitária foi ofensiva ao direito de imagem do trabalhador. 2. O direito à imagem do trabalhador e a honra subjetiva foram ofendidos quando o chefe o xingou de mau caráter. 3. A liberdade de informação, sob o aspecto do direito de informar, foi objeto de transgressão em virtude do comportamento do chefe do trabalhador. 4. O direito à autodeterminação informática do trabalhador foi violado. Assinale a alternativa correta. Olharam direitinho, eu estou tentando ler para render mais, eu quero fazer todas as questões hoje aqui com você, né? Mas presta atenção, qual é a resposta correta? Todas estão incorretas. E aí a gente precisa explicar isso com vagar. Por quê? Porque no primeiro caso, você tem uma campanha publicitária que foi enaltecendo a competência. Então não pode dizer que ela foi exclusivamente ofensiva, não é mesmo? Há direito de imagem ofendidos quando o chefe o xingou. Quando o chefe o xingou, você trata da honra nesse ponto. Não é necessariamente da imagem atributo, não está sendo um dado, essa é uma expressão. A liberdade de informação sobre essa foi objeto de transgressão? Não, se você dizer que só pode utilizar o equipamento de trabalho para o trabalho, não tem uma restrição de informar. E aí, ao direito à autodeterminação, né, do trabalhador foi violado? Não, porque nessa verdade nós estamos no campo especificamente da utilização dos equipamentos de trabalho. Vamos lá, questão 9. Examine as seguintes assertivas acerca das prerrogativas e vedações parlamentares. Me permita
fazer essa coisa. Olha só como às vezes trocar uma palavra faz, é uma pegadinha. Então você precisa ficar ligado realmente, muita paz de espírito, respirando mesmo antes de fazer essa questão. Vamos lá? 1. Em tema de responsabilização civil de parlamentar, na hipótese de as declarações ofensivas à honra da pessoa terem sido assacadas no recinto da Casa Legislativa, notadamente da tribuna parlamentar, já decidiu o Supremo Tribunal Federal pelo reconhecimento da natureza absoluta da imunidade material. 2. Mesmo antes da emenda constitucional número 35 de 2001, que alterou a redação do artigo 53 caput da Constituição de 88, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconhecia que a regra imunizante abrangia a exclusão de ilicitude do tipo penal e vedava a responsabilização civil do parlamentar por ato que, nessa exclusiva condição, tivesse praticado. 3. O princípio da imunidade de legislatura reveste de efeito preclusivo em tema de cassação de mandato eletivo, representando obstáculo constitucional a que as casas legislativas venham, por fatos anteriores à legislatura em curso, a instaurar procedimento de caráter político-administrativo destinado a viabilizar a decretação da perda do mandato. E 4. As incompatibilidades parlamentares podem ser classificadas em funcionais, contratuais, políticas e temporais. Assinale a alternativa correta. Qual é? Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. E aí é justamente você compreender a disciplina jurídica da matéria após a emenda constitucional 35, que reviu, lembra aquilo que eu lhe falei, você precisa estar ligado. Teve emenda constitucional recente, você precisa estar atualizado, saber o que faz. Uma prova objetiva é um dado que não tem como correr, querido. Não tem como correr, querido. Então, trabalhe com essa perspectiva, ficar ligado, né? E note, você tem justamente essa questão das incompatibilidades com aspectos anteriores e aí qual foi o babado em relação ao inciso 4 aqui? Olha que coisa linda. Ele trocou negociais por temporais, né? Então, as incompatibilidades são funcionais, contratuais, políticas e negociais. E aí colocou um temporal e você pode ter errado a questão, né? Apenas as 1 e 2 estão corretas. Vamos lá ver mais uma? Questão 10. Vamos lá, questão 10, ligados aí. A respeito das competências na Federação Brasileira, assinale a alternativa correta. A. Sob aspecto ontológico, não difere as competências residual e suplementar. B. A distinção entre competência exclusiva e privativa e a delegabilidade desta, desde que atendidos os requisitos formal, material e implícito, né? Desculpe. Tais requisitos são cumulativos e significa que a delegação legislativa está condicionada à edição de lei complementar que a autorize, requisito formal, que a autorização incida sobre a integralidade dos domínios normativos do artigo 22, requisito material, e determina o caráter genérico da delegação, ou seja, deve ser destinada a todos os Estados-membros e ao Distrito Federal, requisito implícito. C. De acordo com o artigo 22 da Constituição, é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Assim, os municípios brasileiros somente poderão legislar sobre trânsito se houver autorização do Congresso Nacional por meio de lei complementar, visto que as normas descritoras das competências constitucionais são normas regra, que impedem a realização do juízo de ponderação. D. No âmbito das competências comuns, que possuem natureza administrativa, o sistema do direito constitucional positivo brasileiro indica a clara opção pelo federalismo cooperativo. Qual é a resposta? Vamos ligado? Neste caso, né, essa referência é a única correta e lá nós temos aspectos que se respondem com a teoria geral do direito constitucional, especificamente na parte das competências.
é direito positivado. Você precisa estar ligado, minha amiga. Você precisa estar ligado, meu amigo, nessa preparação e ver o direito positivo mesmo para enfrentar essas questões. Vamos mais um aqui. Estamos chegando à reta final, né? São mais 6 questões, porque eu pulei a 14ª. Vamos lá. Questão 11. A respeito do controle de constitucionalidade brasileiro, examine as assertivas abaixo. 2. 2 consequências decorrem do efeito vinculante segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A. O dever do destinatário de eliminação dos atos que possui identidade com aquele outro declarado inconstitucional. B. A proibição de reproduzir o ato reputado incompatível com a Constituição. 2. Ao realizar o controle de constitucionalidade, surge discussão acerca dos limites que devam ser impostos à jurisdição constitucional em tema de realização dos direitos fundamentais pelo Poder Judiciário, consolidando-se assim as posições relativas ao procedimentalismo e do substancialismo. A visão substancialista de condução ao Poder Judiciário de interesses sociais relevantes para a devida concretização representa etapa para alcançar a ideia procedimentalista de cidadania ativa e destinada a realizar, no plano da política, os valores substanciais da coletividade. 3. A possibilidade do controle concentrado abstrato de qualquer lei distrital pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, vocês já estão ligados que é questão que se responde com o direito positivo. E vamos lá? Todas estão corretas. Então, ao analisar estas questões, você precisa ficar ligado, tem que ter a base boa teórica e intimidade com o texto constitucional para responder. Como estão todas corretas, vamos lá por causa do tempo. Né? Questão 12. Né? Assinale a alternativa correta. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Razão porque, de acordo com o sistema constitucional brasileiro, não é possível cogitar acerca da existência do Instituto da Sanção Premial no direito brasileiro. B. Não é constitucional a limitação de atividade econômica por provimento administrativo, mesmo que a título de exercício do poder de polícia, porque a liberdade de iniciativa econômica representa desdobramento do princípio fundamental atinente à livre iniciativa. Contudo, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admitirá ressalva ao princípio da liberdade de iniciativa econômica quando o patrimônio público assim o exigir. C. A expressão pleno emprego. Olha uma menção, um aspecto trabalhista roots aqui. Pleno emprego induz a utilização em nível máximo possível de todos os fatores produtivos, ou seja, capital e trabalho. Portanto, o referido dispositivo torna admissível a sindicabilidade de atos de governo em matéria de política econômica, configurando deste modo a modalidade de intervenção indireta do Estado no domínio econômico. D. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu pela declaração de inconstitucionalidade de norma constitucional estadual que previa a obrigatoriedade de plano diretor aprovado pela Câmara Municipal para os municípios com mais de 5 mil habitantes, tendo a Corte reconhecido a hipótese a ofensa ao princípio constitucional sensível relativa à autonomia municipal. Essa é uma questão que você não responde só com o direito positivo, mas sim conhecendo as manifestações do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Perceba aquilo, a observação, a dica, hashtag fica a dica, lá do começo da nossa aula. Qual é a resposta? Justamente a linha D, que traz a opção correta de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. É importante porque vocês compreendem essas questões, veem as questões, mas vocês precisam saber como é que você estudaria para responder e acertar essas questões, principalmente levando essa consideração de que questões erradas podem levar à anulação de questões certas. Questão 13, vamos lá, a 13ª. Analise as seguintes assertivas.
O Supremo Tribunal Federal concluiu, à luz do princípio da concordância prática ou da ascendência recíproca, que é a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observação da norma do inciso 7 do artigo 225 da Constituição de 88, no que veda a prática que cabe por submeter os animais à crueldade. Hashtag fica a dica, estão falando da decisão do Supremo sobre a questão da farra do boi, da vaquejada, é uma questão importante. Inciso segundo. O princípio da equidade intergeracional, expressamente referido na ordem social e na ordem econômica, na Constituição de 88, impede a prática de atos que possam comprometer a preservação da fauna para os presentes e futuras gerações. 3. Ainda que se trate de manifestações culturais, não poderão ser admitidas práticas que resultem em imolação, mutilação e ou fratura de membros de animais a pretexto do exercício do direito cultural, pois o novel parágrafo 7 do artigo 220 da Constituição de 88 não tem o condão de elidir o valor constitucional proteção ao meio ambiente. Que eu queria muito que vocês, quando mandarem a mensagem para mim lá no Instagram, eu vou mandar nos canais do YouTube, vale a pena você verificar os aspectos referentes à liberdade religiosa, nos episódios do Papeando com Pamplona, com Lívia Santana Vaz, a questão do direito animal, que eu fiz com Heron Cordilho, e também a questão das ações afirmativas, que eu fiz com Samuel Vida. É um tema muito interessante, vale também sobre liberdade religiosa do trabalhador, para ver temas correlatos, pensando nessa questão. E a linha D diz lá, o inciso 4 diz lá, dentre os princípios constitucionais ambientais protetivos da fauna, poderão ser destacados o da responsabilidade, da precaução, da proteção ambiental, do efeito integrador e da cooperação. Nessa aqui, apenas as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas, e aqui você mata a questão compreendendo a decisão do Supremo Tribunal Federal e a emenda constitucional posterior. Nós tivemos este caso, é um caso emblemático, né? Porque o Supremo decidiu a matéria e, de repente, houve uma norma constitucional, né, que veio disciplinar algo em outro sentido. 15ª questão, estamos na reta final, as 3 últimas questões. Vamos lá. Sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, examine as assertivas seguintes. 1. Para Hans Kelsen, me permita um momento de brincadeira, vocês sabem que eu tenho uma matilha aqui, um dos meus cachorros se chama Hans Kelsen, né? Hans Kelsen, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Camille Paglia, Simone de Beauvoir, Joana d'Arc, e eu tenho nesse ponto também a figura que é o Carlos Cóssio, para falar sobre sanções premiais. Vamos lá. Para Hans Kelsen, eficácia é a possibilidade de a norma jurídica a um só tempo ser aplicada e não obedecida, obedecida e não aplicada. Para se considerar um preceito como eficaz, deve existir a possibilidade de uma conduta em desarmonia com a norma. Uma norma que preceituasse um certo evento, que de antemão se sabe que necessariamente se tem de verificar, sempre e em toda parte, por força de uma lei natural, será tão absurda como a norma que preceituasse um certo fato que de antemão se sabe que de forma alguma se poderá verificar, igualmente por força de uma lei natural. Esse é um exemplo clássico que a gente trabalha. Proibido respirar, ou é permitido, é obrigatório respirar. Essas questões vão ser tratadas lá. Inciso segundo, o fenômeno relativo à desconstitucionalização, ou seja, a retirada de temas do sistema constitucional e a sua inserção em série de legislação ordinária, pode ser observado no Brasil. Inciso terceiro, a norma constitucional, com eficácia relativa restringível, tem aplicabilidade direta e imediata, podendo, todavia, ter amplitude reduzida em razão de sobrevir texto legislativo ordinário, ou texto judicial que encurte o espectro normativo, como é, por exemplo, o direito individual à inviabilidade do domicílio, desde que é possível determinação judicial que se lhe promova a restrição. Qual é a alternativa correta? Aqui nós vamos ter as alternativas 1 e 3, porque, evidentemente, o inciso segundo fala, inclusive, uma grande asneira, né? Por quê? Porque você tem, na verdade, um fenômeno de constitucionalização e não de desconstitucionalização no Brasil. No Brasil, a Constituição trata de quase tudo, né? Então é realmente uma referência importante. Vamos aqui para a penúltima questão.
né? À luz da Constituição 88, analise as assertivas abaixo. 1. Entre os direitos não assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos encontra-se o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei, e o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou periculosas na forma da lei. 2. Entre os direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, encontra-se assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. 3. A Constituição incorporou de modo expresso o princípio da irredutibilidade salarial, mas não garantiu de forma absoluta, já que permitiu em relação à matéria a flexibilidade sob a tutela sindical. E 4. Acabou com a dualidade de regimes jurídicos relativos à cessação do contrato de trabalho ao arrolar o Fundo de Garantia Tempo de Serviço como dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de revogar o sistema indenizatório estabilitário excelentista que não foi recepcionado pela lei maior. Aqui, queridos, há questões de pegadinha com números, olha, hashtag fica a dica, e a questão da compreensão da interpretação do sistema. Qual é a alternativa correta? Apenas alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. Por quê? Porque nessa seguinte a gente vai trabalhar o inciso segundo, tá lá, 6 anos quando é 5. Ou seja, mudou um númerozinho, você já fica ligado que pode ser a questão que vai garantir a sua aprovação. Vamos lá? Sempre pensamento positivo. A gente está junto, cara. A gente está junto, minha amiga, meu amigo. Você não hesite em entrar em contato comigo. Eu estou realmente sendo seu parceiro para que eu quero ver você procurador do trabalho e você procuradora do trabalho. Vamos para a última questão. A questão 17, assinale a alternativa incorreta. Embora tenha assegurado a autonomia sindical ao preconizar que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedando ao poder público interferência e intervenção na organização sindical, a Constituição 88 não garantiu a liberdade sindical na forma da Convenção número 87 da OIT, ao impor o monopólio da representação sindical e impedir a estruturação do sindicato de acordo com a vontade dos trabalhadores e empregadores. B. De acordo com a Constituição, é obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas, o que autoriza as centrais sindicais a firmarem convenções e acordos coletivos de trabalho. C. Conforme jurisprudência simulada ao Supremo Tribunal Federal, a contribuição confederativa que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, é exigível apenas dos filiados ao sindicato respectivo. E D. Embora a Constituição assegure o direito de greve, asseverando que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender, a jurisprudência do TST considera abusiva a greve, que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não for assegurado o atendimento das necessidades inadiáveis dos usuários de serviço na forma prevista na Lei 773 de 89. Essa é uma questão importantíssima sobre o direito constitucional ao trabalho, pensando em as referências sobre a atividade sindical, sobre a atividade do direito coletivo do trabalho. Qual é a resposta incorreta? É justamente a linha B. E se mata muito rápido, porque é justamente essa menção às centrais sindicais, né, que elas estão sendo incorporadas aos poucos no nosso ordenamento, mas ainda não estão em sede de Constituição. E aí, meus amigos, a gente precisa entender mais sobre essa matéria e aprofundar para a sua preparação. Mas eu, literalmente, no limite do tempo que foi estabelecido, eu encerro aqui as minhas considerações, dizendo que para mim foi uma honra, um prazer, um privilégio poder me colocar como seu aliado, né, para a sua aprovação no concurso. Eu lhe desejo muita sorte. Eu lhe desejo muito sucesso. Eu digo para você me seguir lá no Instagram, porque a gente vai ter a oportunidade de trocar impressões ou mandar material gratuito para vocês e continue se preparando. Perceba que o único lugar que trabalho vem depois de sucesso é no dicionário. Na vida, a gente precisa continuar trabalhando, porque a gente vai obter sucesso. Conte comigo sempre. Até a próxima.